A paz do Senhor Juvenis, tudo bem com vocês? O meu nome é Rebeca e hoje nós estamos começando a revista sobre o Apocalipse. O fim dos tempos está próximo e nós podemos ver isso através dos sinais que Jesus Cristo nos deu. Sinais sobre os tempos que viriam antes do Apocalipse, tempos que precederiam o fim dos tempos. Então acompanha comigo lá em Mateus 24, 7 a 8 que o mestre vai dizer. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O mestre vai falar sobre 4 grandes sinais do fim dos tempos: peste, fome, guerra e terremotos. Muitas pessoas não vão acreditar no que Jesus diz nessa passagem, porque elas afirmam que peste, fome, guerra e terremoto sempre aconteceu, mas não tanto quanto tem acontecido nos últimos tempos. Guerras têm acontecido todos os anos uma guerra é mais sangrenta do que a outra e vem sendo noticiada. E o armamento usado é muito violento. Para vocês terem ideia, hoje em dia nós temos as maiores bombas nucleares da história. Existem bombas hoje que são mais de 3.000 vezes maiores do que as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Pestes sempre aconteceram. Sim, mas hoje em dia existem doenças que antes eram curadas facilmente, mas agora não conseguem ser curadas com o maior da maquinaria farmacêutica. Existem agora as superbactérias, bactérias que antes causavam doenças curadas com remédios fáceis, simples, e hoje em dia desenvolveram uma resistência tal que nem mesmo os melhores remédios da farmácia conseguem curar essas doenças. Além disso, também existe a fome. Fome sempre aconteceu, é claro, mas não tão intensa como tem sido nos últimos anos. Por exemplo, a maior crise de fome que já aconteceu num país aconteceu apenas 60 anos atrás. Na década de 60, na China, foi chamada a Grande Fome Chinesa, onde 45 milhões de pessoas morreram de fome. E no mundo, de acordo com a ONU, existem 828 milhões de pessoas com fome, em estado grave. Rebeca, mas terremoto também sempre aconteceu, e Jesus disse que isso era um sinal do fim dos tempos. Sim, mas não aconteceu de forma tão intensa quanto tem acontecido nos últimos anos. Para vocês terem ideia, o maior terremoto do mundo aconteceu há apenas 60 anos, e aconteceu na Valdívia, no Chile, na década de 60. Ela tinha potência de 9,5 na escala Richter, e é o maior terremoto registrado. Essas coisas são terríveis e podem assustar, mas nós devemos lembrar que isso só pode assustar para os ímpios e os cristãos falsos. Na verdade, o Apocalipse é a grande esperança do cristão. É o tempo que nós aguardamos sempre, todos os dias. Apocalipse é o grande dia em que nós vamos voltar para a nossa casa, voltar para o céu, e lá nós seremos grandemente recompensados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós teremos um encontro com o nosso Senhor Jesus e Salvador. Então hoje, vendo essa aula, se arrependa de seus pecados e siga Jesus Cristo, aguardando por essa grande esperança que logo vem. Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Juvenis. Eu sei, tá um pouquinho diferente, mas eu quero dizer que vem muita coisa boa chegando. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou Amanda, professora da classe do Juvenis, e nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas Evangelho. Fique ligadinho porque... Calma! Fica por aí. Não vou dar spoilers agora, não. Vocês estão aí? A paz do Senhor. Eu sou o Pedro e sou aluno da classe do Juvenis. E não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e também compartilhar com aquele seu amigo da escola, da sua rua, parente e todo mundo que você conhecer. E você que está visitando a gente, escreva seu nome aí no chat e também de onde você está assistindo a gente. Vocês ainda estão aí? Deixa eu me apresentar. O meu nome é Luiz e hoje a gente vai apresentar o livro de Apocalipse. Então vamos lá. Antes de tudo, vamos começar com a oração.
Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, no entendimento, Senhor, desse livro, Senhor, que traz as revelações, ó Pai, do que o Senhor tem para esses últimos tempos, Senhor. Abra nossa mente, o nosso entendimento. Amém. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Maria Clara e eu estou aqui para ler a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Foi isso, Juvenis. Tchau! Pois é, pessoal, estamos aqui de volta. E eu vou falar pra vocês, esse assunto está muito top. E pra gente poder apresentar a lição de hoje, vamos falar dos objetivos dela, que são, primeiro, apresentar as características gerais do livro de Apocalipse. Segundo, mostrar o seu tema, divisões e objetivos. Terceiro, descrever os 3 atos do Apocalipse. E quarto, frisar que este é um livro profético de advertências, mas também de consolações. A gente já deu aí uma caminhada, o que vai acontecer nessa aula, lá no início, mas tem mais coisa chegando. E eu já quero fazer uma perguntinha para vocês, juvenis, visitantes, todo mundo que está acompanhando essa aula. Fica ligado no chat agora, porque vamos começar agitando o chat. E o que será que vocês pensam quando ouvem a palavra Apocalipse? Vamos ver? E será que o pessoal respondeu no chat? Já que você tá aqui, voltou aqui, Pedrinho. Eu acredito que todo mundo já respondeu no chat sobre o que eles pensam quando ouve a palavra Apocalipse. Mas e você? Qual a primeira coisa que você pensa quando ouve essa palavra? Fim do mundo! Assim, penso em fogo, Uhum. juízo, mas também penso em arrebatamento, Uhum. Jesus no trono Uhum. e os anjos, o céu. Muito bom. Talvez nem todo mundo tenha esse pensamento, né? Mas a gente vai descortinar algumas coisas hoje, já desde o início. Mas aqui, eu tenho outro desafio para todo mundo, para você que tá aqui, já que você tá aqui comigo, e pro pessoal também que está acompanhando aí na tela. Vamos lá! Tá bem aqui na minha mão. Que isso? Você vai saber. Eu preciso que você e o pessoal de casa decifre esse código. Vai aparecer na tela para vocês. Alguns segundinhos eu vou dar para vocês decifrarem esse código. E aí? Eu não entendi muito bem, mas eu posso tentar adivinhar, mas eu não consegui muito bem, não. Tá bom, Pedro. Já conseguiu decifrar esse código? E vocês? Eu tenho alguns palpites, mas eu não consegui entender muito bem, não. Sabe por quê, gente? Porque simplesmente esse código tá indecifrável. Eu apenas digitei na tela. Por que você me fez pensar, então? Eu queria que vocês pudessem refletir uma coisa comigo, sabe por quê? Muita gente pensa que Apocalipse é um livro totalmente difícil de entender. Mas é mesmo? Tem coisas difíceis. Só que você acha mesmo que a mensagem, a Bíblia, teria alguma mensagem que a igreja, que seus filhos não pudessem entender? Pensa, quantos anos
quantos anos ela caminhou a Bíblia até chegar até nós. Foi com muito cuidado, com muito amor que todas as profecias foram descritas. Não tinha como Deus enviar uma mensagem para nós que não pudesse ser entendida, né? É verdade. Por isso que é tão importante estudar Apocalipse, porque são os planos de Deus para cada um de nós. Exatamente. Juvenis, e agora para a gente poder se aprofundar nesse livro de Apocalipse, fazer um panorama geral sobre ele neste dia, vamos falar sobre as características desse livro tão especial. E é claro, nós não podemos deixar de frisar da importância de estarmos lendo esse livro, estudando esse livro com a presença do Espírito Santo. Afinal, somente com ele podemos entender qual é a mensagem que devemos, assim, receber e poder seguir. E assim, eu até concordo quando a gente pensa sobre Apocalipse, pensa em caos, porque no livro fala sobre tudo isso, sobre o fim dos tempos e várias outras coisas. Mas uma coisa que eu e você devemos nos alegrar é que fala da vitória gloriosa de Cristo Jesus sobre o diabo, sobre a besta, sobre o anticristo, sobre tudo o que é mal. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos nos alegrar também ao estudarmos o livro de Apocalipse. Afinal, toda a história está sob o controle de Deus, inclusive a minha e a sua história. Você sabe por que o nome Apocalipse? O nome Apocalipse vem de um termo grego que se chama apocalipsis, que significa revelar, tirar o véu, mostrar aquilo que estava oculto. E o que estava oculto? A manifestação da glória maravilhosa e da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso é revelado no livro de Apocalipse. O João descreve Jesus como alguém revestido de glória, de majestade, com a chave da morte e do inferno, pronto para vencer e triunfar sobre todos os inimigos. Bem como as últimas coisas que vão acontecer, o final do nosso mundo, a destruição total e o reino completo e eterno do Senhor. E a autoria desse livro, chamado Apocalipse, é o discípulo João, que era filho de Zebedeu e também irmão do Tiagão, que também era um discípulo de Jesus. E João, ele era o apóstolo do amor. Ele mesmo disse isso. Ele trabalhava como pescador junto de seu pai, seu irmão, quando foi vocacionado por Jesus para seguir o seu ministério. O amor de João e a devoção ao Senhor, bem como a capacitação do Espírito Santo, fez com que João escrevesse um dos evangelhos mais maravilhosos da Bíblia, que mostram a divindade de Jesus Cristo. João também é autor de 3 epístolas que antecedem o livro de Apocalipse. Acho que todo mundo sabe, né? A primeira, a segunda e a terceira carta de João. E esse livro, ele foi escrito nos anos de 90 a 96 depois de Cristo. Logo depois do imperador romano Domiciano se autoproclamar Deus e Senhor de todos, fazendo assim uma forte perseguição contra os cristãos que diziam que só existia um Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então ele passou a bater, perseguir, torturar e assassinar os cristãos a sangue frio, fazendo isso também com João, exilando ele a uma ilha chamada Patmos. Mas João continuou obediente às ordens do Senhor. Ele continuou escrevendo e obedecendo o que o Senhor havia dito a ele, de escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia. E ele foi obediente até o final, mesmo naquela situação triste e exilada. Ele escreveu toda a revelação do que aconteceria no final dos tempos e enviou a essas igrejas. A ilha Patmos tinha o significado de mortal. Era onde o Império Romano enviava todos aqueles criminosos, mortais, sangue frio e as pessoas que representavam uma certa ameaça ao Império Romano, fazendo assim com que eles fossem exilados e morressem longe da sociedade e longe de tudo e de todos. Uou! Mas se era o lugar para criminosos, o que o apóstolo João estava fazendo lá? Pedro, uma ótima pergunta.
Mas aqui, sabe por que o apóstolo João estava lá? Porque ele representava para os romanos, para o império, para a ideologia romana, uma certa ameaça. O apóstolo João simplesmente estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava anunciando o caminho do Senhor. E os romanos não gostavam nada disso, até porque, como foi falado anteriormente, tinha uma perseguição ferrenha aos cristãos. Mas, como já foi dito, o apóstolo João não deixou de testemunhar, de falar tudo aquilo quanto o Senhor ordenava. Vamos agora para o significado de Apocalipse. Um dos significados de Apocalipse é revelar. Então, para isso, o livro usa símbolos, objetos, imagens, pessoas, lugares, vistas e muitas outras coisas, como símbolos, para revelar aquilo que o Senhor haveria de fazer e revelar o final do mundo hoje, como conhecemos. Neste sentido, o livro de Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. E sim, o livro de Apocalipse é sim um livro profético, mas também ele conta com outras características, como advertências. Ele tem um versículo muito conhecido que fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no livro de Apocalipse, nós somos incentivados a nos arrepender, a confessar os nossos pecados, a viver uma vida santificada, a largar o relativismo e o pecado. E de fato, pessoal, no mundo de hoje em que vivemos, há muito relativismo. As pessoas acham que é normal ficar com todo mundo, as pessoas acham que é normal você ficar fazendo as coisas que aparentemente são legais, mas que na verdade corrompem o nosso coração, corrompem o nosso corpo e cada vez mais estamos longe da presença de Deus. Mas o livro de Apocalipse é um alerta, é para que nós possamos voltar a viver nos caminhos em que Deus nos destinou para que vivêssemos, no caminho de santidade, no caminho de pureza. Porque, pessoal, uma coisa que é maravilhosa, que fala no livro de Apocalipse, é que todo aquele que viveu uma vida de santidade e de pureza será recompensado, terá uma coroa de glória. E, gente, vale a pena ser fiel. Porque quem é fiel vai morar no céu. E é isso, vocês conhecem o louvor, né? Vale a pena ser fiel, eu vou morar no céu. Eu não abro mão do céu, meu destino é o céu. Deus vai me arrebatar, com ele vou voar. Tenho um endereço novo, aqui não é o meu lugar. Mas tem mais uma coisinha que vocês têm que aprender no livro de Apocalipse. Peraí. Em meio a tantas advertências e juízos no livro de Apocalipse, se nós estudarmos com atenção, nós iremos ver que também há palavras de consolo neste maravilhoso livro. Há uma palavra de esperança às 7 igrejas da Ásia. O Senhor conforta os seus santos, prometendo habitar com eles e enxugar de seus olhos todas as lágrimas. Ele virá e terá consigo o nosso galardão. E agora, pessoal, vamos falar sobre os grandes atos de Apocalipse. Ao receber e anunciar o Apocalipse, João, ele demonstrou que as profecias, que a palavra que está ali exposta, de fato, é para o passado, presente e futuro. Ou seja, pessoal, eu vou ser redundante aqui. Essa mensagem é atual, atualíssima para os crentes, para a igreja. Ou seja, para mim e para você. Então, nós precisamos dar ouvidos. O que o Senhor está dizendo nesse livro tão especial. E antes de João ter a visão esplêndida de Jesus em toda a sua glória, seu poder e no seu esplendor, ele viu a igreja, ele viu os 7 castiçais de ouro. A igreja, ela resplandece, ela brilha, ela revela a glória do Senhor num mundo de densas trevas, num mundo que jaz no maligno. Em seguida, o apóstolo João vê o Senhor cheio de glória, de graça e de esplendor. Pelas suas palavras, semelhante ao Filho do Homem. Nesta visão, João percebe que a voz, o rosto, os olhos, a cabeça, os pés, o corpo, as vestes, tudo em Jesus reflete a grandeza e a majestade do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia!
Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus, ele conhece todas as nossas obras, as obras de cada um de nós intimamente. Ele sonda as profundezas de tudo que se passa na sua igreja. As potencialidades, as fraquezas, as boas e as más obras, inclusive as motivações por trás delas. Ele vê o fervor espiritual, a fidelidade, o amor e as lutas de seus santos. Mas também nota o esfriamento, o relativismo, as heresias e o pecado oculto em seu seio. E é por amor que o Senhor ordena a João: o que vês, escreve-o e manda para as 7 igrejas. Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Marcas Podcast. Eu sou a Amanda Lima e estamos aqui para um bate-papo descontraído sobre teologia, assuntos diversos e muito mais. E hoje o assunto tá top demais. Temos um convidado super especial. Ele, que é pastor, é teólogo, é mestre, é casado com Jaciana Carvalho, pai de 3 lindos filhos e é o pastor fundador da Marcas do Evangelho. Estou falando dele, quem? Pastor Jário Carvalho. É sempre um prazer estar com vocês, com você aqui, Amanda Lima. Amém. É bom estar aqui. Eu acredito muito que Deus vai nos instruir sobre as verdades mais extraordinárias da eternidade. Glória a Deus. Então, pastor, eu tô animada para esse bate-papo. Eu creio que o Juvenis, todo mundo que está acompanhando o nosso canal, está também aí de olho quais serão essas dúvidas que serão tiradas sobre o tema de Apocalipse. Sobre escatologia, um tema que eu acho tão importante a gente poder estudar, a gente poder debater. E assim, pastor, a gente está falando sobre Apocalipse nesse trimestre do Juvenis, e eu já vou começar perguntando para o senhor. Lá em Apocalipse capítulo 21, o apóstolo João fala que ele viu um novo céu, uma nova terra, e assim, há muitas dúvidas sobre essa questão. O que realmente seria esse novo céu e essa nova terra? Bem, nós temos, às vezes, a dificuldade de entender algumas expressões bíblicas, porque muitos termos que a gente conhece são termos modernos. A expressão céu e terra, ela tem um significado que para a gente é universo. Em Gênesis 1 diz que Deus criou o céu e a terra, ou os céus e a terra. Essa é uma expressão sinônima para universo. O céu de Deus não é dessa criação. O céu de Deus já existe de forma eterna, mas a expressão céus e terra é uma expressão sinônima para o universo. Quer dizer que Deus criou a terra, o planeta onde a gente vive, e céus são todos aqueles componentes do universo, com planetas, com estrelas, com meteoros e todos os elementos que tem no espaço. Então, o que é o novo céu e a nova terra? É a recriação de tudo quanto existe. Pedro disse que tudo aquilo que nós conhecemos hoje, tanto o céu quanto a terra, né, o universo que nós conhecemos, eles são reservados como tesouro, ou seja, eles estão sendo guardados para o dia do grande estrondo. Ou seja, onde os elementos se desfarão, ou seja, os átomos, né, vão explodir. O Big Bang, que a ciência diz que teve no início, que é uma mentira, porque ele é impossível de ter no início. Né? Primeiro que no início não tinha matéria, não tinha espaço e nem tinha energia. Então o Big Bang é irracional no início, mas no final é. Porque agora eu tenho toda a energia necessária, eu tenho o espaço necessário e eu tenho toda a matéria. Então, o grande estrondo é quando tudo que existe, esse universo, né, com os buracos negros, com estrelas que existem, os grandes planetas que são feitos de gás. O que são esses gases? Né? São reservas que Deus deixou desde a primeira criação para agora explodir esse universo. Então, esse universo explode completamente, tudo desaparece. No raio que a gente nem conhece, porque o universo é muito grande, o homem não pode atingir a sua dimensão. E aí, depois disso tudo explodido, desaparecer, e é um processo físico, então isso vai resfriar, a água volta novamente para o seu início e os elementos ficam por baixo, igualzinho acontece em Gênesis 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas e não tinha luz. Por que agora também não vai haver luz? Porque a luz é a energia canalizada nessa explosão toda.
Então, aí Deus vai fazer um outro processo de criação da terra, como fez no início. No primeiro dia Deus vai criar a luz, e vai criar, né, as águas, vai separar águas, vai criar, né, É espaço, tudo novo. tudo novo, né? Vai criar o céu, as estrelas todas, vai criar as plantas, os animais. Então, o novo céu e a nova terra é um novo universo criado. Esse universo muito mais amplo. Como esse universo que nós conhecemos, né, foi modificado por causa do pecado, e o pecado alterou muitas coisas. Por exemplo, a criação que nós conhecemos hoje nesse planeta foi muito alterada por causa do dilúvio. Então, o dilúvio desconfigurou muito daquilo que a criação inicial possui. Então, o novo céu e a nova terra será uma criação original, e talvez ainda muito mais bela do que aquela que Deus criou, para Adão habitar. Então, esse novo céu e nova terra é o paraíso, né? É o lugar onde a igreja vai morar. Veja que a palavra Éden é a palavra para paraíso, o jardim de Deus recriado. Então, novo céu, nova terra, onde vai estar a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que vai descer um novo céu e uma nova terra. Olha só que coisa linda, né? Que coisa incrível. Hoje, para entender bem isso, eu acho que a ideia de dimensões ajuda a gente a entender. O que é uma dimensão? É uma nova realidade. Então, o céu criado o céu de Deus, lá onde Deus está, os seus anjos, é uma realidade. Vamos dizer assim, é um universo, vamos dizer assim. Paralelo a esse universo, nós temos o mundo criado, que é onde a gente vive, com os planetas e tudo. E paralelo a isso, nós temos o outro mundo espiritual, que é o inferno. Entendi. Então, o senhor falou três realidades, Três né? realidades Entre aspas. diferentes. É isso aí. Para entender isso, eu estou sendo simplista, né? Para entender. O céu de Deus, onde estão os anjos, você vê, diz a Bíblia que quando Deus estava criando o mundo, os anjos estavam cantando. A música existe antes da criação do universo, né? Sim. Ou seja, mostrando que já existe, vamos dizer assim, né, uma realidade antes da Terra existir, antes de espaço, tempo, matéria e energia existir. E aí, vejam, então essas três realidades compõem o mundo que conhecemos. A realidade recriada é a realidade do universo físico. Ela explode e aí é recriada. O fogo a purificar essa terra. Essa nova terra criada, extraordinária, vai receber a Nova Jerusalém, que é uma cidade que Deus já construiu, que está no céu, né? E João diz que ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. É perfeito. É um cubo perfeito, que vai ser a capital do novo céu e da nova terra, conhecido de a Nova Jerusalém. Ela tem portas, ela é toda de vidro de ouro, né? Vai até... Imaginou hoje um prédio que conseguisse construir e ele ficasse 1.000 quilômetros acima, porque até as nuvens é 1.000 quilômetros. Então, mais 1.000 quilômetros acima das nuvens, você está lá no espaço acima de onde estão hoje os radares, né, e todos os satélites. Então, esse novo prédio, edifício criado por Deus, vai ser a capital do novo céu, da nova terra, aonde a nova humanidade criada Glória por Deus, que seremos nós ressuscitados com um corpo que não mais morre e não sujeito ao pecado. Perfeito, é tão gratificante e esperançoso nós ouvimos isso. Inclusive, eu quero fazer um marketing, um merchan aqui para você que está acompanhando SBD, porque no nosso canal nós temos uma playlist falando sobre esse novo céu, nova terra, explicado detalhadamente com o nosso pastor Jário. Gente, é uma série de estudos maravilhosa, é só você acessar e também pode acessar o nosso site marcosevangelho.com.br, lá estão os conteúdos escritos. Participe lá. Então, pastor, agora uma outra pergunta, já que a gente está falando também sobre esse novo reino, reino milenar, uma coisa que também é muito importante é que, de acordo com a visão teológica que temos, vamos interpretar Apocalipse. Então isso pode distorcer ou favorecer o que a gente vai ler. Então assim, pastor, já que a nossa confissão de fé das Assembleias de Deus, falando sobre o reino milenar, qual seria a nossa visão? Bem, vamos tentar entender as principais correntes sobre o milênio. A primeira é conhecida como pós-milenismo. Essa corrente foi ensinada muito no tempo da Reforma e depois foi ensinada até por grandes pregadores como Jonathan Edwards e outros, de que o mundo, né, teria o seu grande ênfase na conversão de almas, então o mundo inteiro se converteria e então viria o juízo final de tudo. Ou seja, é a ideia de que o retorno de Cristo está para depois do milênio.
Depois, uma visão que iniciou no século IV com Agostinho, que foi a primeira pessoa que ensinou isso, antes dele ninguém havia ensinado isto, do chamado amilenismo, que transforma o milênio numa visão espiritual, simbólica, alegórica, né? E não real. Hoje, grande parte dos teólogos, porque é uma vertente mais racional, né? E explica o milênio de um jeito mais espiritual, embora sem base bíblica, mas é uma vertente filosófica, teológica e ensinada ao longo da igreja, porque a igreja assume a posição de a rainha dos céus e da terra, e ela então vê o mundo inteiro debaixo dos seus pés. Então agora está, né, o milênio, Cristo está reinando nesse sentido. Esse reino é espiritual, já que 1000 anos é um tempo limitado. E a terceira corrente, e a mais expressiva, é chamado de pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? É a ideia de que o milênio é real. É a ideia de que o milênio desenvolve-se ao longo de 1000 anos, já que essa expressão aparece 5 vezes no mesmo capítulo, né? É repetição demais para ser simplesmente exatamente. Alegorizado. E parece-me que esse tempo é um tempo que se encaixa perfeitamente com tantas outras milhares de profecias do Antigo Testamento, em que Deus promete coisas a Israel e que a gente não vê acontecer ao longo da história. Então, essa vertente do milênio é o que dá à igreja pentecostal, ao pentecostalismo, uma vertente que, na verdade, não nasce com ele, não nasce com os puritanos do século XVII, que é chamada vertente do dispensacionalismo. O milênio seria, então, a última dispensação de Deus na Terra, em que Deus lida com os homens, agora ele vai reger esse mundo politicamente e com as suas leis e com a sua moral celestial, em que homens, né, fiéis estarão comandando esse governo a nível mundial. E nesse tempo haverá, por meio de Jesus, uma mudança muito extraordinária, primeiro na estrutura da terra. A grande tribulação vai mexer muito por causa dos terremotos, que vai destruir cidades inteiras, ou seja, nós teremos uma grande tribulação de terremotos que vai mexer com as estruturas das placas tectônicas, com os continentes. Então, haverá uma mudança na terra. Haverá, por exemplo, só vai para o milênio aquelas pessoas que se convertem na grande tribulação. Então, o milênio inicialmente começa com aqueles que creem ou aceitam o governo de Jesus Cristo. No milênio, a vida será aumentada, as pessoas, né, diz a Bíblia que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. No milênio, os animais vão perder a sua ferocidade. O milênio, na verdade, é uma pré-existência daquilo que vai acontecer na vida eterna, naquilo que nunca mais vai acabar. Então, muito daquilo que acontece no milênio é só uma performance, né, daquilo que vai ser na vida eterna, onde céu e terra, onde céu mesmo agrei, e que tudo isso vai existir, mas são pessoas que não podem morrer mais e também não podem pecar mais, porque o pecado foi erradicado de uma vez por toda pela ressurreição dos mortos. Então, o milênio é o último governo, é a última dispensação com o governo de Cristo real, sobre pessoas reais, ou seja, os 1000 anos de história vai mostrar que tudo aquilo que foi dito, né, que haveria um reino onde Deus governaria as nações com vara de ferro e que as pessoas experimentariam um governo justo, de paz, como nunca houve, para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo. Mesmo assim, as pessoas vão decidir, né, seguir a Satanás, mesmo no tempo de paz e de bonança, mas é um tempo de governo real e nós, assembleanos, cremos no pré-milenismo. Glória a Deus. Depois de tudo, pastor, nós temos assim uma última pergunta para fechar com chave de ouro. Acredito que de tudo que o senhor já falou, a gente já conseguiu pegar a importância de estudar o livro de Apocalipse, mas agora eu gostaria que o senhor fosse mais específico para essa turma de 15 a 17 anos. Acredito que tenha muitos visitantes também acompanhando, até professores mesmo. Por quê, pastor? É importante, porque precisamos, porque eles precisam estudar esse livro de Apocalipse. Primeiro, por causa da esperança da vida eterna que todo crente tem ao crer em Jesus Cristo. E se há um assunto que traz esperança, são os assuntos relacionados ao mundo vindouro. Quando a gente estuda, a gente alimenta uma esperança que prova para a gente que a história não é cíclica, ela é linear. Ela caminha para um fim glorioso, onde o reino de Deus vai governar
todas as coisas. Mostra pra gente que a história sempre esteve debaixo do controle de Deus. Deus dá, vamos dizer assim, uma corda ao diabo aqui, segura aqui, mantém a coleira aqui, né? Sim. Ele avança e volta, mas Deus vem escrevendo uma história. E vai chegar um momento em que a história será entregue aos filhos do Altíssimo, em que eles vão governar o mundo por 1000 anos. Ou seja, isso é o tempo em que Deus mostra que Deus está controlando todas as coisas. Então, estudar esses assuntos mostra pra gente de que a história terá um fim extraordinário, mostra pra gente que a esperança cristã, né, é o suprassumo da vida. Mostra para nós que nós, os cristãos, estamos seguindo aquele que é o Criador e que é o Salvador e que é o consumador da criação. E mostra pra gente que nós teremos uma grande recompensa e que nós vamos voltar a viver em um mundo justo, santo, junto com os nossos parentes, com os nossos pais, com aqueles que creem em Jesus Cristo e com a família de Deus, que é a mais importante, ou seja, todos os crentes ressuscitados desde Adão até os últimos que vão se converter no milênio, serão ressuscitados em um corpo extraordinário que não morre nunca mais, para viver uma nova humanidade, uma nova raça, um novo mundo sem pecado, sem dor e sem o sofrimento. Glória a Deus, pastor. Que aprendizado maravilhoso nesse dia. Eu creio que aqueles que estão acompanhando também foram impactados com essa mensagem. E a gente que está aqui também, ao falar sobre isso, ao ouvir sobre isso, a gente fica revigorado também, né? Como é bom falar dessa boa esperança. Que os juvenis, que os visitantes que estão acompanhando essa aula de hoje possam manter viva essa chama da esperança, possam manter viva essa espera por Cristo, quando de fato o Senhor estabelecer o seu reino, e todos aqueles que esperam e confiam nele serão recompensados. Glória a Deus, pastor. Muito obrigada pela sua presença aqui. É sempre um prazer participar com vocês. Amém. Então é isso, pessoal. A nossa aula ainda não acabou, então volta para lá que tem mais. E agora, Juvenis, chegamos num momento muito especial da nossa aula, que é o momento da oferta. E agora tá passando aí o Pix, PicPay, as contas bancárias para você poder ofertar na casa do Senhor. E também, agora tá passando o projeto dos 1000 valentes, que é sobre esse espaço que nós queremos muito comprar. Então, que você possa estar ofertando na casa do Senhor e também ajudando para nós podermos comprar esse espaço. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será.
A paz do Senhor, juvenis! Estamos aqui estreando a primeira aula do nosso trimestre. E hoje nós vamos para o primeiro quiz. Vamos ver se vocês já vão começar o trimestre afiados, hein? Vamos logo para a primeira questão. O que significa o termo Apocalipse? De onde vem o nome Apocalipse? Alternativa A, destruição total. Alternativa B, descoberta ou revelação. E a alternativa C, fim dos tempos. Qual que você acha que é? Vamos lá. E a alternativa certa dessa questão é a letra B, descoberta ou revelação. É uma grande revelação o livro de Apocalipse. Questão de número 2. Vamos lá. Quem escreveu o livro de Apocalipse e onde ele foi escrito? Alternativa A, Apóstolo Pedro, em Roma. Alternativa B, Apóstolo Paulo, em Corinto. E alternativa C, Apóstolo João, na ilha chamada Patmos. Tempo na tela. A alternativa certa é a alternativa C, Apóstolo João, na ilha exilada, a ilha de Patmos. Questão 3. Qual o tema principal do livro de Apocalipse? Alternativa A história sobre as igrejas da Ásia. Alternativa B, a revelação da majestade e da glória de Jesus Cristo. E a alternativa C, leis do Antigo Testamento. Tempo na tela. E a alternativa correta é a alternativa B, a revelação da glória e da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Questão de número 4. Por que o Senhor ordena João escrever todas aquelas revelações e enviá-las para as 7 igrejas da Ásia? Alternativa A, para que as igrejas possam vender esses livros e ganharem muito dinheiro. Alternativa B, para que a igreja possa ser instruída e advertida da condição no qual ela estava. E a letra C, para registrar os eventos históricos. Tempo na tela. É claro, né, gente, que não foi para vender livro. E muito menos para registrar os eventos históricos se ele estava falando do futuro. Então a alternativa foi para advertir e instruir a igreja. Alternativa B. Vamos lá. Quinta e última questão. O que João viu antes de ter a revelação de Jesus Cristo em toda a sua glória e em sua majestade? Alternativa A. Ele viu 7 estrelas no céu. Alternativa B. Ele viu 7 montanhas. E a alternativa C. Ele viu 7 castiçais de ouro. Tempo na tela. Essa tá muito fácil, galera. Não precisa nem responder. A alternativa correta é a alternativa C. Ele viu 7 castiçais de ouro. E é isso, gente. Esse foi o nosso quiz. Tchau, pessoal! Uau! Que aula preciosa! Que maravilha a gente poder ter um pouco dessa sensação de conhecer esse livro tão precioso. E de fato, pessoal, nós teremos outras lições maravilhosas, outros temas que serão mais aprofundados dentro do livro de Apocalipse. Então eu convido você, querido juvenil, visitante, você que está acompanhando, você que é professor e está acompanhando essa aula também, para poder caminhar com a gente em todo esse trimestre. E mais uma coisinha, você que está assistindo, você que é um aluno da IBD da Marcas Evangelho, você que é um juvenil de outra igreja, você prestou atenção nessa mensagem? Você entendeu essa mensagem? Que de fato o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo: vamos nos firmar no Senhor. Aquele que é santo, se santifique mais ainda, como diz em Apocalipse. Aquele que é puro, se purifique mais ainda. Que não sejamos
nem frios e nem mornos, mas que sejamos de fato quentes, fervorosos em Jesus Cristo, para que o Senhor possa se manifestar em nós e através de nós. É tempo da gente poder retornar aos caminhos do Senhor, voltar às veredas antigas e anunciar que Jesus breve vem. Como diz, o Espírito e a noiva dizem vem. E eu quero te convidar para que você agora possa orar. De onde você está? Ore comigo. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais este momento que tivemos aqui. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a Tua palavra de uma forma pura, simples e edificante. Te glorificamos por tudo, Senhor Jesus. Mas nos ajude a compreendermos a Tua palavra. Não somente entendermos, mas praticarmos a Tua verdade com inteireza de coração. Nos ajude a sermos fiéis em todas as coisas, a vivermos aquilo que o Senhor quer que vivemos, de maneira digna do Evangelho. Que possamos louvar o Teu nome enquanto aqui estivermos. Que tudo seja somente para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, Juvenis!